Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Papo Reto do Bento Abelaira. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, o assunto que é a linguagem indígena como forma de resistência. Esse mês nós comemoramos o Dia dos Povos Indígenas e nós trouxemos uma convidada, Gisele Joá, que ela participa do movimento indígena aqui de Rio Preto e tem um projeto que chama Educar Ancestral. Eu sou a professora Isabela, a mediadora da conversa, e os nossos repórteres. Podem se apresentar, gente. Meu nome é Ítalo Roberto, tenho 13 anos e é isso. Meu nome é Heloísa e eu tenho 14 anos. Gi, conta um pouco pra gente da sua trajetória, a sua formação, o que levou você a participar desse projeto. Fala sobre um pouco de você. Bora lá, então. Bom, antes de tudo, eu gostaria de saudar, né, todos vocês aí que estão aqui comigo, essa galerinha massa, e quem estiver assistindo, no idioma ancestral da família indígena da qual eu faço parte, né? Eu faço parte da nação Cariri, do sertão nordestino, e a gente tem nossa língua ancestral, né, que vem resistindo a séculos aí de colonização. Já foi uma língua considerada extinta pelo Estado brasileiro, mas a gente sabe que isso nunca aconteceu. Ela só foi mantida em segredo para que pudesse continuar, né, porque antigamente havia muita perseguição. Então, como uma forma da gente começar, né, saudando essa ancestralidade e abrindo aí para esse ciclo de perguntas que nós vamos ter aí, eu gostaria de saudar. E aí eu vou ensinar uma musiquinha para vocês e aí vocês cantam. Sim, com certeza. Tá bom. Vou pegar meu maracá aqui e é basicamente isso. Cangue caia pri, cangue queretu, cangue caia. Que seria bom dia, boa tarde, boa noite. Então, cangue caia pri, Cangue caia pri, cangue queretu, cangue queretu, cangue caia. cangue caia. E aí, estão prontos para cantar? Vou cuidar, banhé. Cangue caia cri, cangue queretu, cangue caia. De novo. Cangue caia pri, cangue queretu, cangue caia. Eu gostei, eu acho que ficou bom. Depois a gente quer, né, os feedbacks. Mas vocês arrasaram, né? Então, eu venho de uma comunidade lá do sertão do Ceará, sou criada nessa comunidade, de um lugar que se chama Quixelô e também Acopiara, são duas cidades ali do sertão cearense, certo? Mas eu nasci em Osasco, São Paulo, só que com 4 meses eu fui morar lá, por quê? Porque meus pais são de lá. Então por isso que a minha vida, a minha cultura é uma grande imbricação, a gente fala, né? Uma mistura de diversas influências. Mas uma das grandes influências que eu tenho muito orgulho, é essa, de ser nordestina, mas também vir de uma comunidade de origem indígena. O nome do meu povo é Quixelô, né? Que leva o nome da cidade. Também é isso por parte de mãe. E por parte de pai também tem a etnia Calabaça. Então seriam 2 povos, Quixelô e Calabaça, que são comunidades vizinhas. Então meus pais moravam em sítios vizinhos ali, né? A gente chama de sítio, que durante, né, todo um período histórico foi descaracterizado a ideia de que existiam indígenas no Nordeste. Então criou-se a ideia de que os indígenas só existem na Amazônia, né? E a gente sabe que isso não é verdade. É porque a gente foi os primeiros povos que entraram em contato com o invasor, né, o europeu, o português e todos os outros que chegaram depois. Então, os povos indígenas do Nordeste foram os primeiros a serem perseguidos, massacrados, exterminados e proibidos de praticar sua cultura. Então, a gente sobreviveu de várias formas, com essas formas de falar, por exemplo,
pessoa de sítio, vaqueiro, boiadeiro, agricultor, entendeu? Mas a gente tem essa raiz, a gente tem essa origem, a gente tem essa memória. E hoje a gente pode falar um pouco mais disso. Então, meus pais vieram dessas duas comunidades próximas, que fazem parte da nação Cariri, né? Essas etnias. Mas eles se conheceram em São Paulo, em um forró. Né? Então, eles estavam no forró lá em São Paulo, e aí eles conheceram, se casaram, e eu fui filha, né, desse casamento. E quando eu tinha 4 meses, eu fui pra lá. E aí eu vivi lá até meus 11 anos de idade. E... ai, que saudade. E foi muito importante, assim, pra minha construção enquanto ser humano, né? Ter aquela vivência rural com a natureza e com esses elementos da cultura indígena, que muitas das vezes a gente não colocava como indígena. Pra nós era só nossa cultura, sabe? Não tinha essa coisa de ter essa necessidade, né, indígena. Não, pra gente, a gente é povo da terra, né? Agricultor, lavrador. Mas hoje em dia, muitos de nós, minhas tias, eu que fui fazer faculdade, a gente junto foi estudando a própria história da família e falou, poxa, é importante a gente voltar a demarcar a gente como pessoas de origem indígena e, por que não, pessoas indígenas, né? Afinal, se um antepassado meu, ele era Cariri, por que eu não sou Cariri? Né? Se o antepassado meu era Quixelô, por que eu não sou Quixelô? Tem aquela velha história que muitos parentes indígenas falam. Quando é um gatinho que é filho de uma gatinha, ninguém fala que ele é descendente de gatinho, né? Fala que ele é gatinho. Então, a gente não é descendente de indígenas, nós somos indígenas. E aí eu vim cair aqui, no interior de São Paulo, depois, né, de voltar para São Paulo, eu tinha 11 anos. Aí fui fazer faculdade em Marília, sou formada em Ciências Sociais. Você é de Marília? Isso, da Unesp de Marília. Eu fiz em Assis. Olha ali, ó, conterrâneos. Que ano? Eu comecei em 2019. 2019. Eu comecei em 2015 e terminei em 2019. Aí eu vim para Rio Preto, e aí vim para fazer uma pós-graduação, mas aí aconteceu várias coisas que me levaram a ser professora, e hoje eu sou... professora da rede pública de ensino, né? Trabalho na escola, na escola Otacílio Alves de Almeida há 2 anos, e também tem esse trabalho junto com a Nene, né? Que é a parenta que você conheceu, né? Na tribuna, que ela é marajoara, ela vem do território lá da Ilha do Marajó, no Pará. E aí a gente se junta, 2 professoras, ela é professora de educação infantil, né? E eu do ensino fundamental. Do ensino fundamental 2 e médio, e aí a gente vai criar formas de trazer vivências, falando não só da nossa história específica, claro, também, né? Mas também de toda a questão do movimento indígena, de tudo que é necessário a gente saber sobre a temática hoje, para todo mundo, desde criancinha pequenininha, a gente faz vivências, até adolescentes, adultos, né? Fazer essas vivências baseadas no que a gente chama de retomar essa memória ancestral, né? Sobre Pindoretá. Pindoretá ou Pindorama é a forma original da gente chamar esse território, né? Antes dele ser chamado de Brasil. Então, a missão da Educar Ancestral é retomar esses conhecimentos de Pindoretá Brasil aqui na nossa região. Muito lindo o trabalho de vocês, parabéns, viu? Pindoretá, pra vocês, assim, na sua comunidade, é Brasil? Pindoretá. É que assim, nossa, gente, é tanta coisa pra dizer, né? Mas assim, Pindoretá seria mais dos povos tupi, essa palavra. Porque assim, vocês sabem quantas línguas indígenas tem no Brasil? Não. Chuta aí. 30, 12? Não, mais de 200, né? Mais de 200. Nossa! Só que essas 200 línguas são divididas em ramos, famílias, nações. Então, por exemplo, tem a nação Tupi, que vai falar, mesmo que seja idiomas diferentes, tem uma base parecida, sabe? E eu sou da nação Cariri, e o nosso tronco linguístico se chama Macro-G. O tronco linguístico Macro-G, ele é menos estudado e menos conhecido do que o Tupi. Então, quando eu falo Pindoretá, eu, na verdade, estou me remetendo à forma como
os parentes da nação tupi falam. Mas isso se generalizou. Porque há muito tempo, eu acho que na cabeça da maioria das pessoas, inclusive, só existia o idioma tupi. Foi o que resistiu à colonização. Nós que falávamos outros idiomas ou falamos outros idiomas, ficamos mais silenciados, sabe? Então, Pindoretá, em tupi Pindó, terra das palmeiras. E Etá seria, tipo, de verdade, sabe? Então, Pindoretá, ou Pindorama, terra das palmeiras verdadeiras. Que é toda, sabe, palmeira? Aquela que é específica desses territórios aqui, né? Da onde a gente vive, do Brasil. Mas se a gente for fazer um estudo, meus antepassados mesmo falavam outra coisa. Só que, infelizmente, muita coisa se perdeu. Então a gente, né, a gente usa essa forma de falar dos parentes, né? Tem uns parentes lá, eu aprendi Pindoretá e Pindorama, mas ela é de tronco tupi. Tem uns parentes lá do Maranhão que aí eles já vão falar Pindó Maranhão. E aí essa variação, né, dentro da língua. Aí a América Latina seria Abya-Yala, porque uns parentes lá da América Central falaram que é Abya-Yala. Então hoje em dia a gente vai, né, compartilhando, mesmo que seja de outra nação, essas palavras a gente se utiliza, a gente faz questão de mantê-las vivas e tentar rememorar as nossas. Mas nem sempre é um caminho fácil, eu acho que a gente vai continuar isso, né? Nos próximos momentos. Falo demais, gente, me corta. Deu pra entender? Deu. Tá. Qual é a importância das línguas indígenas para os povos originários do Brasil? Eu aprendi com a minha professora Idiane Cariri Chocó, que é lá de Alagoas. Aí ela já faz parte de outra etnia, Cariri Chocó, né? Eu sou Quixelô Cariri, ela é Cariri Chocó. Eu aprendi o meu idioma com ela. Infelizmente eu não pude aprender com os meus pais, né? Porque a gente perdeu essa tradição. E a Idiane Cariri Chocó lá em Alagoas, ela faz esse trabalho lá na aldeia Cariri Chocó de retomar o idioma. E lá na aldeia ela tem até a escola do idioma, que é a Subatequerá, Desidéa e Biaranquié Indianina Eli Cariri Chocó. Então as crianças vão lá aprender o idioma Cariri Chocó, que também é o idioma Quixelô Cariri, né? É o idioma de toda a nação Cariri, o nosso Desubuquá Quipeá, é o nome do nosso idioma, Desubuquá Quipeá. Ela falou pra gente, muitas vezes, toda vez que a gente se encontra, ela fala que nosso idioma não é apenas uma língua diferente, ela é uma forma da gente se conectar com os nossos antepassados e com toda a nossa terra. Porque vocês sabem que tem palavras que não se traduzem, né? Se você pode pegar vários idiomas, não tem como você traduzir, porque uma palavra, às vezes, ela expressa algo muito específico que só vai ter naquele lugar, que só quem nasceu e quem viveu, quem é originário daquele lugar vai entender. Então é importante pra gente, em todo esse sentido, nesse sentido da ancestralidade, nesse sentido da espiritualidade e nesse sentido de conseguir fazer com que a gente demonstre, né, que nós somos, sim, diversos, diferentes e que nós temos força. Então, para nós, a nossa língua nos dá força. Eu, hoje, com o estudo do meu idioma, né, me sinto uma pessoa muito mais forte, digamos assim, do que quando eu não falava, de quando eu era adolescente e eu não entendia muito bem quem eu era, sabe? E aí, quando eu fui tendo esse contato com a minha origem, eu fui crescendo de dentro para fora. E hoje eu posso ser sem medo. Então, a língua, ela é o que nos dá força. Desudeno nu, Ietsandé, Pidé, Moraxikradi. Nossa língua que nos dá força. Basicamente. Nos torna mais fortes. Nossa, que tradução, hein? É mais ou menos isso. Às vezes a gente dá uma arranhadinha porque no dia a dia a gente não tem com quem falar, né?
Na verdade, eu falo com meus alunos, né? Eu chego lá, eu coloco Kangi Kayapri, Eroa Nuniu. Eles entendem isso? É que eu ensinei. Ah. Então, Kangi Kayapri, Eroa Nuniu. Bom dia, meus estudantes. Aí eles falam, Kangi Kayapri do Boeri Joá. Bom dia, professora Joá. Eles já estão acostumados, né? Tanto que tem uma sala que aí eles já sabem o Cariri, aí a gente tá fazendo um estudo agora do Tupi, né? Que eu estudei um pouquinho do Tupi também. Aí agora eles já estão falando. Como que é? Araporã Tchemboeá Joá. Que seria, bom dia, minha professora Joá. Em outro idioma indígena. Aí dá umas bugadas assim, a gente buga junto. Ai, que legal. Falta muito isso na educação. Eu percebo como professora de língua portuguesa, sabe? Na literatura, que não tem muitas apresentações de literaturas indígenas. Escrita por indígenas mesmo. Sim. Porque se a gente for pegar, nós temos representações como José de Alencar, sabe? Mas a representação indígena pelos próprios indígenas é uma coisa que falta muito. Sim. Hoje em dia a gente tem bastante literatura indígena escrita por pessoas indígenas, né? Mas infelizmente eu acho que a gente ainda tem uma resistência a conhecer o que a gente não conhece, né? Então muitas das vezes as pessoas continuam trabalhando com as referências do passado, sendo que tem referências atuais. Por exemplo, a minha professora Ediane, ela escreve literatura, tem a Márcia Cambeba, tem a Eliane Potiguara, que foi a primeira mulher indígena a publicar livros, né, no Brasil. Tem Daniel Munduruku, que até saiu candidato, né, a deputado na última eleição. Eles são todos autores de literatura incríveis. Tem o Ailton Krenak, né, também, enfim, inúmeros nomes, né, mas infelizmente ainda há essa resistência de desconstruir. Eu encontro bastante barreira, sabe, falando dessa temática dentro da escola. Não sei se vocês sentem isso ainda, mas é como se houvesse uma curiosidade, mas as pessoas não querem muito saber, às vezes. Elas têm medo, né? Têm medo de... porque é um assunto complexo mesmo, né? Mas é super interessante, né? Eu vejo meus estudantes, eles acham incrível, né? O que significa para um povo indígena manter viva sua língua? O que significa? Eu acho que significa muita coisa. Que aí, vixe, vamos tentar ser breve, mas eu acho que quando a gente tem a nossa língua, a gente tem, igual eu falei, nossa estima, né? Eu não falo autoestima porque autoestima é individual, né? A nossa estima coletiva. Então, assim, você poder se comunicar, né, com os seus amigos, com a sua família, nos seus rituais, né, nas suas celebrações, no seu idioma, faz tudo ter uma força maior. Hoje, você acha que isso daí é um pouco da questão de identidade coletiva? Sim, totalmente identidade coletiva, com certeza. E significa a gente também demonstrar para o Brasil que a gente existe. Porque aconteceu algo muito bizarro, né? Que foi... Primeiro proibiram a gente de falar nossas línguas, né? Tanto os povos afro, né, vindos de África, quanto daqui, de Pindoretá, foram proibidos de falar seus idiomas. Primeiro dizem que a gente não pode falar nossos idiomas. Aí depois que a gente para de falar, porque teve gente assassinada, porque teve gente que foi mutilada, né? Tem relatos de pessoas que perdiam suas línguas, né? Se fossem falar a língua mesmo, né? A língua deles. Exato, a língua física mesmo. Nossa. Pois é. E aí isso fez com que os meus antepassados, os nossos antepassados tivessem medo, né? Então foram parando de falar. Aí paramos de falar, certo? Teve povos que realmente ou pararam de falar ou guardaram isso muito em segredo. Como né, o caso dos Cariri Chocó, que só falavam o idioma quando eles estavam em locais muito secretos, em momentos muito únicos só deles. Aí depois que a gente para de falar esse idioma, eles começam a falar: ah, mas você é indígena mesmo? Você nem fala seu idioma? Aí depois que tiram, exigem, né? Então é uma das formas de violentar a gente. Então hoje, quando a gente retoma nosso idioma, que a gente fala que é uma retomada linguística, né? Porque assim como um rio,
o rio não morre, gente. Pode fazer tudo com o rio, pode poluir ele, pode secar ele, mas ele não morre. Quando chove, a gente sabe que ele tá lá, né? Então a língua é a mesma coisa. Ela não morre. Ela simplesmente, né, se resguarda, ela dá o seu tempo, mas ela vive dentro da ancestralidade das pessoas. E a gente consegue retomar elas. Quando a gente consegue retomar elas, hoje a gente está falando para a sociedade que a gente existe. E não que a gente tenha a obrigação de falar nosso idioma, mas que a gente vai falar sim porque ele faz bem para o nosso espírito. Nossa. Quais são os impactos da perda de uma língua indígena para a cultura e para a identidade de um povo? Acho que já está um pouco dentro disso que nós falamos, né? Faz a gente perder um pouquinho de nós mesmos, né? Faz a gente, às vezes, duvidar de nós mesmos, né? Porque eu mesmo... Quando eu me colocava no lugar de descendente, era por causa disso, porque eu falava, tudo bem que a minha bisavó era uma grande ceramista, que meu pai fala com muito carinho, né, que ela tinha essa prática da cerâmica, que era muito importante para toda a comunidade, e a forma como eles celebram, né, tudo lá na nossa comunidade, tudo tinha origem indígena, só que eu falava, como que eu vou ser indígena se eu não falo minha língua, né? Se eu não tô na aldeia, tô na cidade, né? Ou então tô no sítio que o Estado brasileiro não reconhece como aldeia. Então, assim, faz a gente, às vezes, duvidar de nós mesmos. E quando a gente fala de povos indígenas isolados, isso é uma questão maior ainda. Já ouviram falar de povos indígenas isolados? São povos que não interagem com a sociedade moderna, eles não querem. Então, eles vivem lá na floresta e eles não querem contato, certo? Só que aí, vocês sabem que tem muitas invasões, né, de território, essas coisas, e muitos parentes, né, indígenas acabam sendo assassinados. E essas pessoas sendo assassinadas, a língua morre com elas, porque se a comunidade for, né, considerada exterminada, se a última pessoa que fala esse idioma for exterminada, o idioma vai morrer junto com ela. Então, a gente fala que não morre, mas assim, acaba morrendo também, né? É muito complexo e muito violento, tanto do ponto de vista simbólico, né? Da gente não estar utilizando o idioma, quanto do ponto de vista, tem gente morrendo de fato, sabe? E aí é complicadíssimo, né? Inclusive, falando de atos violentos, aconteceu ontem, né? Não sei se você viu, que... Do ATL, né? Tava acontecendo lá no Congresso uma manifestação pacífica indígena e a polícia militar entrou com bomba de gás lacrimogêneo em cima do povo. Então a gente vê essa repressão aí, essa violência. Sim. Dentro dos atos dos povos indígenas. Até hoje, bem recente, inclusive, aconteceu ontem. Exatamente. E inclusive a deputada, né, nossa deputada Célia Chacriabá estava lá, né, uma pessoa eleita, né, nacionalmente para representar a população. E não foi considerada, né, como alguém diferente que deveria, né, porque a gente pensa, né, poxa, ela faz parte da estrutura do Estado, né, ela trabalha lá, então a polícia deveria ter olhado diferente pelo menos para ela, né, já que não olhava para o resto, mas não. Ela sendo uma deputada indígena, ela não é igual aos outros deputados que são brancos, né, nunca isso aconteceria. Eu nem gosto da palavra nunca, mas com certeza isso não aconteceria com uma pessoa branca que não estivesse envolvida nesse tipo de movimento social, né? Vai ser bem louco isso, porque não é legal, né? Não. É bizarro. Não é nada legal. Nada legal. E há várias reflexões que surgem, gente. Se um dia vocês puderem, eu ainda não pude, mas meu sonho é poder, assim, no próximo ano, ir pro acampamento Terra Livre, o ATL, né, que acontece em Brasília, né, nesse mês de abril, todos os anos. E todos os povos indígenas vão lá, né, todas as etnias, ou a maioria que consegue, né.
E aí, imagina, a diversidade de povos, de idiomas, de formas de ver o mundo, de formas de se vestir também, né? De trocar ali, né? Formas de se relacionar. Aí imagina, é a maior mobilização indígena do mundo e ela acontece aqui em Pindoretá, Brasil. É muito legal, eu acho que todo mundo precisa ir, sabe? É óbvio que é puxado, tem que acampar, tem que estar lá, né? Mas vale a pena, né? Mas eu acho que é uma experiência muito incrível, né? E eles avaliam tudo assim, de forma muito política, né? E demonstra como que nós somos pessoas politizadas, né? Porque quando pensa em pessoa indígena, né, dentro do senso comum, dentro da maioria da população, fala assim, são pessoas que não têm envolvimento com a política, com a economia, né, não sabe falar. Não, a gente sabe bastante, inclusive a gente faz a maior articulação, né, da terra, né, a respeito de direitos sociais e ambientais. E tem toda uma análise que o ATL está fazendo, né, esse ano, que é do aniversário da Constituição Federal. A Constituição Federal, nosso documento mais importante do país, né? Lá está escrito que nós temos direito à nossa terra. Mas quais povos hoje têm direito às suas terras? E quais garantias que tem, né, que essas terras não vão ser invadidas? O meu povo, por exemplo, né, a nossa terra ancestral mesmo, que era na beira do rio, ela não pertence mais a nós, né? Ela foi tirada da gente e aí em um certo período o Estado cearense levou, né, essas comunidades de origem indígena ou indígenas para habitar territórios aonde não tinha nem água doce e direito para beber. Eu fui criada nessa lógica. Não tinha água doce e direito para beber, era grandes distâncias para, né, por exemplo, estudar, para arranjar recursos. E aí a gente tem essa luta de dizer, não, a gente quer de volta a nossa terra nas margens do Rio Jaguaribe, porque lá que é o nosso lugar de prosperidade, né? A gente pode até ter uma terra, mas quais as condições dessa terra? Não, a nossa terra original, ela é muito próspera e ela é nossa, mas não está no nosso domínio. Porque isso daí entra até um pouco na questão de genocídio de povos, né, indígenas. Porque você colocar um ser humano para viver numa situação dessa... muito difícil, Aqui a aldeia mais próxima que a gente tem aqui da nossa região é a aldeia Icatu. Já ouviram falar? A aldeia Icatu. Ela fica no município de Braúna. E com eles acontece a mesma coisa, né? Que são os parentes Caingangue, Terena e Krenak. E lá eles foram colocados, eles têm a aldeia, né? Eles têm essa... O Estado diz que lá é uma aldeia, que a terra é deles, porém... É uma terra de solo fraco, eles não conseguem plantar direito, eles estão rodeados de fazendas, né, onde há contaminação de agrotóxicos, há conflitos armados, né, enfim, envolvendo pessoas que têm essas propriedades em volta. Inclusive teve um incêndio criminoso lá, né, ano passado, onde eles perderam a maior parte da mata, né, da floresta. Então, assim, muita coisa, né, para correr atrás e tá sendo discutido no ATL, em Brasília, nesse momento. Dá para ver ao vivo, tá, gente? Algumas discussões, coloca lá no YouTube, ATL, né, 2025. Aí lá no canal da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, dá para ver lá. Várias conferências, várias reuniões e apresentações culturais também. Hoje, um ponto que eu achei interessante que você falou, foi essa questão dos povos indígenas serem tratados como seres que não são politizados. Me fez lembrar de uma questão da faculdade, que na literatura, os povos indígenas, desde que Pero Vaz de Caminha veio para cá, houve a invasão dos portugueses no Brasil, eles foram colocados como seres selvagens, comparados até como animais. E eu acho que desde então a gente vem carregando esse sentido para a palavra, até para a palavra índio em si, que meio que
mudou o sentido aí dessa palavra e nós passamos a falar indígenas ao invés de índios. Foi um pouco por conta disso, eu acredito, né? Sim. Por conta desse sentido que ele tem na literatura. Depois, até não só dos indígenas brasileiros, mas Rousseau também falou sobre não serem seres civilizados perto da sociedade europeia, por conta deles não viverem da mesma forma, capitalista, enfim, e colocados sempre como selvagens ali, igual Sim. em Iracema também, como eu disse. Eu acredito que seja um pouco disso. Se eu falei alguma coisa errada, você me interrompe, por favor. Eu tô só lembrando da Iracema, né? Vocês já viram? Porque tem vários deboches, né? Falando, gente, a Iracema, a Índia dos lábios de mel, né? Aí ela tá lá na floresta, aí, né, do nada chega o europeu, eles super se entendem, eles falam o mesmo idioma e eles ainda se apaixonam. Rapidamente, assim. Gente, isso nunca que ia ter acontecido, né? Era pessoas falando idiomas diferentes, né? Culturas totalmente em choque ali, não teve essa coisa romântica, né? Que tinha, mas como, igual a Pro falou, tinha várias questões de associar pessoas originárias com essa ideia de selvagem, não sabe, é inocente. Falava isso, é inocente. Não, ninguém era inocente. Tanto que o Krenak, né, o Ailton Krenak fala, gente, se a população, que hoje a gente chama de população indígena, mas era povos nativos de diversas etnias, né? Se um Tupinambá, um Tupi-Guarani, se um Potiguara, se né, aqueles povos do litoral, tivesse a intenção de matar um europeu, ele chegando famélico, morrendo de fome, lá né, depois de atravessar o Oceano Atlântico por um período gigante. Se ele quisesse ter acabado assim rapidamente com a população que chegou, teria acabado. Só que a cultura que existia era a cultura do acolhimento, da diversidade. Então imagina você, vive num território onde em volta do seu território tem vários povos, muitos povos diferentes. Se chega mais um, pra você é mais um, entendeu? Se chega mais chega um povo diferente, vestido diferente, falando diferente. Pra população indígena de Pindorama, isso era normal, sabe? Então houve esse acolhimento porque pra gente ia poder conviver. Aí num determinado momento que se entendeu que o que eles queriam fazer aqui era explorar a terra e não conviver. E não viver junto, né? Eles queriam simplesmente pegar o primeiro pedaço de ouro que aparecesse, né? Que demorou pra aparecer, e ir embora. Mas aí eles foram pegando tudo, né? Aí foram trazendo mais gente. E aí aconteceu muita coisa, mas o que eu queria dizer também em relação à palavra índio, por que a gente não usa mais índio? Tem um estudo falando, né, que a origem de índio, de latim, a origem do índio é latim, né? In seria um prefixo de negação e dios é Deus. Então, índios, aqueles que não têm Deus. Não é que não tinha Deus, né? Chamava deuses de forma diferente, a forma de lidar com a espiritualidade era diferente. Aí, ou então, beleza, não tinha Deus, mas culturas diferentes, né? Nem por isso. Só que quando você fala que alguém é sem Deus, né? Essa cultura cristã, monoteísta, né? Que foi desenvolvida, que nem tem a ver com Jesus Cristo, né? Tem a ver com o que foi desenvolvido a religião, traz essa ideia de que se a pessoa não tem Deus, ela pode ser explorada, escravizada e assassinada. Porque ela não tem Deus no coração dela. É muito louco pensar isso, porque só por causa de uma coisa, mas atualmente mudou, né? Atualmente mudou, né? A gente sabe que essa nomenclatura é errada e atualmente a gente também não pode sair falando, né? Por aí, né? Que as pessoas que têm uma crença diferente, elas podem ser exterminadas por conta disso, né? Muita coisa mudou, mas era assim um pouco, o discurso era desse jeito. Tanto que tem gente, por exemplo, os parentes Runiquim, que é um povo lá do Acre, né, da Amazônia lá, eles falam, não me chame de índio e também não me chame de indígena. Indígena é menos pior, porque a base etimológica de indígena é povo da terra, né, povo da floresta, povo originário de um lugar.
menos pior, mas eles falam, eu não vou usar esses nomes que me deram. Se eu sou Runi Queen, você me chame de Runi Queen. E saiba meu nome também, né? Qual que é o seu nome, né? Ninguém vai sair falando, hoje em dia, né? Hoje em dia a gente sabe a problemática disso, né? Ô branquinho, ô pretinho, né? Esse tipo de coisa não é mais legal, a gente sabe fazer, né? Então ninguém vai sair, ô índiozinho, ô indígena. Não, saiba o nome das pessoas, né? Saiba um pouco mais da história delas ao invés de ficar só rotulando, né? Com certeza. Podemos dizer que uma língua indígena hoje é um ato de resistência? Por quê? É muito, muito ideal que a gente volte, né, a saber nossos idiomas, porque a gente traz toda uma atmosfera junto com a gente, sabe? Então eu sinto que quando eu entro na minha sala de aula e eu falo Cangui Caiapri, eu não preciso falar mais nada, eu já trago tudo junto, entendeu? Eu trago quem eu sou, eu trago quem eles são, porque quando eu entro na sala de aula pela primeira vez, eles ficam com o olhão assim, né? Meu Deus, o que ela tá falando? Então eles conseguem associar que eu sou diferente deles, mas que nem por isso a gente não pode, né, fazer uma troca. Aí eu trago toda essa força, né, ancestral que foi deixada, que foi guardada, que resistiu. Eu trago a necessidade de que seja mais conhecida essa língua, que tenha políticas para incentivar a língua. Esses dias um estudante falou um negócio muito incrível, né, que eu até queria fazer um cartaz depois com ele, sobre essas coisas interessantes que eles falam. Aí ele falou assim, professora, deveria ter, né, uma aula voltada para idiomas indígenas na escola. Poxa, muito. E os idiomas indígenas africanos também, né? O Yorubá, né? E outros lá mais que eu não sou especialista. Pelo menos no mas, centro de línguas, né? Exatamente. Porque, poxa vida, tem tanta língua lá de origem europeia e não tem das línguas indígenas nem de matrizes africanas. Totalmente, gente. Totalmente. E é super falado, por exemplo, no Paraguai. Você vai no Paraguai, praticamente a maior parte da população vai falar Guarani, né? A gente que não cultivou isso. Então, assim, é um ato de resistência espiritual, cultural, político, ancestral, né? É muita coisa você falar, né? Voltar a falar ou pesquisar, né? Porque não é de todos nós brasileiros, né, como que fala? Esse legado, né, das línguas indígenas. Você não necessariamente precisa ser indígena para saber um pouco a respeito ou até se comunicar. Porque imagina que legal, você faz uns amigos lá na aldeia, Pataxó, e aí você vai lá trocar ideia com eles e você sabe falar, né, o idioma deles junto com eles, é a coisa mais gostosa do mundo. Você se sente parte também. E ajuda a manter, né? Ó, gente, a gente já respondeu bastante das perguntas que tá aqui. Aí... É que é bastante coisa. Vocês capricharam nas perguntas. Vamos lá pro bloco 8. Vou fazer. Gi, como você enxerga a presença dos povos indígenas nos espaços políticos, midiáticos e educacionais? Cara, isso é um negócio doido. Não, eu falando, igual jovem. Isso é um negócio doido. O ídolo, Não é ídolo. Porque assim, ao mesmo tempo que a gente fala de uma ausência dessa representatividade, não tem pessoas indígenas, né, nos espaços. Não tem, ou será que a gente não sabe que tem? Porque assim, vocês olhariam pra mim e achariam que eu sou indígena? Não, eu não tenho o estereótipo de uma pessoa indígena, minha pele é clara, né, assim, eu tenho até uma associação histórica a ser japonesa, as pessoas olham pra mim e falam, você é japonesa, eu falo, gente, não, foi longe demais. Então, assim, quando eu tô na sala de aula, por exemplo, aí eu começo a falar sobre essas coisas, o tanto de criança indígena que brota muito. Porque os pais vieram... eu tenho a Gabi, que os pais vieram da aldeia Cariri Chocolá em Alagoas, né? Nossa, super lá, pertinho da minha professora, né? Aí tem
Nossa, tem muitas crianças, né? Que eu nem vou começar a citar. Só que às vezes, assim, se não tiver alguém igual eu ali, e aí a gente volta ao assunto da representatividade, se não tiver igual eu, uma pessoa ali, indígena, eles não vão sentir a necessidade de falar isso. Ou às vezes eles vão ter até vergonha, né? Infelizmente, por conta do racismo que muitas crianças sofrem. Por exemplo, né, às vezes a criança ela tem um fenótipo de indígena mais forte, né, uma aparência, né, uma pele mais escura, né, o cabelo varia, né, gente, tipo assim, mas sofre racismo, né, da questão dos traços. Então, assim, a criança ela não vai falar disso, mas quando tem alguém que tá ali como uma autoridade que fala, ela, nossa, que legal, né, eu posso falar também, nossa, acho que o que a professora tá falando sou eu, né. E aí eu vejo um monte de parentes lá, né? A gente se chama de parente, um monte de parentinho junto comigo na escola. E quando a gente fala de política também, óbvio que a gente tem poucas pessoas indígenas eleitas, né? No cenário nacional, mas se a gente for pesquisar, a origem dessas pessoas muitas das vezes é indígena também, só que essa pessoa não foi criada na cultura, ou às vezes ela não tem esse pertencimento, ela não se declara indígena, por ter preconceito da própria origem, ou então por, sei lá, né? Eu acho que, por exemplo, o Garrincha, a gente tá fazendo um trabalho lá na escola, os meninos falaram, professora, a gente quer fazer uma pesquisa sobre jogadores de futebol indígenas. Eu falei, da hora demais, né, irmão? Aí do nada eles descobriram que o Garrincha, né? Pô, quem não conhece o Garrincha, né? Mané Garrincha, né? Mané Garrincha. Ele era indígena. Nossa, é bem Era ou é, curioso gente? isso. Não, né? Já morreu, né? O Garrincha, eu acho que já morreu, não sei. Tá Desculpa, vivo. gente, ó. Eu acho que tá tá vendo? A vivo, professora né? não sabe de tudo. Garrincha aqui. Olha lá, eu tenho que me atualizar com as crianças do grupo, né? Mas enfim, Mané Garrincha, ele veio de uma aldeia lá, Funiô, que é o povo indígena do Nordeste, o único povo que não foi considerado extinto. Ele veio de lá. Ele veio de lá. O que? Ele já morreu. O quê? Funiô, né? Exato. Então, e aí? Eu matei o moço ou não, meu Deus? Não, ele é falecido. Ah, falecido. Que é bem, né? O quê? Nossa, antigo. E aí, o cara ganhou visibilidade mundial e a gente não sabe que o cara era indígena, sabe? Olha que bagulho. Olha que coisa louca, né? Então, eu acho que é sobre isso, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa estar nesses espaços de representatividade, às vezes a gente tá lá e como a gente fala que nós indígenas sofremos um não lugar, nós não temos espaço no imaginário da população brasileira, né? Porque as pessoas afrodescendentes, né, as pessoas negras têm essa questão da aparência, né, do fenótipo aparêntico. E hoje em dia, por conta do movimento negro também, que lutou muito, né, pra hoje, assim, as pessoas reconhecerem e falarem, não sou moreninho não, eu sou negro, tudo mais, né. Então, nós indígenas estamos fazendo esse mesmo caminho, já faz um bom tempo, né. Só que envolve essa questão do territorial também, né. Porque quando você fala que você é indígena, você tá lutando por terra. E aí, né, quem tem o domínio dessas terras não vai achar legal, né, um levante indígena. Né? Então, assim, tem essa questão também da retomada territorial, que é igual o pessoal quilombola, né? O pessoal de quilombo também, né? Sofre muito. Às vezes você tem estudantes quilombolas, você não sabe que o estudante veio de um quilombo, né? Então, assim, quando envolve essa questão territorial, é perigoso. E aí acaba que a gente... Pode prejudicar muita gente que tá no poder, né? Exato. Então a gente acaba sendo cortado dos espaços. Mas a gente tá lá. E a gente cria outros também, né? Esses dias eu vi o Nego Bala MC, que é um amigo meu do funk, que eu acho, assim, muito, muito legal. Algumas coisas que ele fala. Ele falou esses dias, chega também da gente querer só ocupar os espaços. A gente tá criando os nossos. Vem aqui conhecer nossa instituição, vem aqui conhecer nosso baile que a gente está fazendo, vem aqui conhecer nossa escola. Então a gente está fazendo os nossos também, não só ocupando os que os brancos fizeram, né? Legal. Essa pergunta aqui eu achei muito interessante, assim, essa pergunta aqui. O preconceito ainda é uma realidade enfrentada pelos povos indígenas? Como combatê-lo?
O preconceito, ele é mais enfrentado mesmo pelas populações indígenas ao extremo, porque eu acho que quando a gente fala de preconceito, a gente fala de não conhecer, né? Então é sobre isso mesmo, ninguém conhece a gente, né? Então também tem a questão do racismo, ninguém associa racismo à questão indígena. Então a gente fala de racismo, às vezes eu tô falando da questão na escola, aí os estudantes bugam, né? Porque eles falam assim, como assim, professora, racismo? Pessoa indígena? Ainda mais você, com essa cor, né? Tá falando que você sofre racismo, professora? Eu falei, gente, sim. Porque a partir do momento que a gente não é colocado como uma pessoa que existe, tem racismo maior que isso, né? Do que você ser invisibilizado, né? E aí a gente tem que lembrar dessa questão do silêncio simbólico, né? Das pessoas acharem que não é possível você existir. Quanto a violência física, realmente. Que aí as pessoas, né? Que estão nos territórios ali, elas sofrem, né? Mais ainda. Mas também as pessoas indígenas da cidade sofrem muito. Que é você ser ofendido pela sua aparência, pela sua língua, pela roupa que você está usando, pela pintura que você faz no rosto, né? Pelo jeito que é toda a sua forma ali, sua cultura, né? Ou por você representar demais a sua cultura, ou por você não representar a sua cultura, né? Se eu me pinto, as pessoas falam, nossa, negócio estranho. Aí se eu não tô pintada, aí as pessoas falam, ué, mas você nem tá pintado, você é indígena. Então assim, fica um negócio assim, socorro. Então a forma de combater isso seria conhecendo, né? Todo preconceito a gente quebra com conhecimento, né? Com escuta, com respeito. Então, a partir do momento que a gente fala, vou conhecer essas mais de 300 etnias indígenas que tem no Brasil, vou começar a olhar nos lugares onde eu estou e pensar que isso é uma possibilidade, né? Vou pensar aqui que com certeza aqui no Bem Tabelaira tem, né, crianças, jovens e professores e várias pessoas de origem indígena, se autodeclarando indígenas ou não, né? E que isso é um conhecimento ali que está à minha disposição para quebrar ali meu preconceito. Ótimo. Gi, a gente vai para a última pergunta para a gente já encerrar aqui. Tá tão bom, né? Essa tá muito legal, né? É bastante extenso. Como você imagina o futuro das comunidades indígenas no Brasil? Há esperança de avanço na garantia de direitos? Nossa, é uma coisa muito difícil de falar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente percebe que, assim como o movimento negro, nunca a gente esteve tão forte nesse sentido, né? De poder dizer que somos e poder cobrar, né, essas atitudes racistas, cobrar essas violências sociais acometidas a nós. Ao mesmo tempo, essas violências, elas continuam acontecendo de maneiras, assim, gigantescas, né? Então, eu acho que a nossa retomada, ela vai continuar crescendo, né? Vai ter muitos levantes, né, de povos, em vários contextos, contexto de floresta, contexto de sítio, área rural, contexto urbano. Mas também a gente não está num cenário favorável, né? Porque a gente sabe que nós vivemos em um sistema capitalista e a base desse sistema é a exploração dos recursos naturais das nossas florestas. E isso é um massacre a nós mesmos, a nossa família, né? Porque eu tenho muito entendimento, né, de que a gente faz parte dessa natureza. É uma das resistências contra a demarcação dos territórios, né? Hoje a gente já fala, né, com projetos de lei como o PL 490, em você ter um território demarcado, mas mesmo assim gente poder ir lá explorar o território sem autorização da comunidade, né? E isso já acontece de forma legalizada ou não, tendo lei ou não, né? Várias aldeias são atravessadas por estradas, né, que são construídas. E o garimpo ilegal, né? As pessoas vão lá e mesmo sem autorização elas entram e levam diversos tipos de problema para lá. Então, assim, a gente precisa se
se armar de conhecimento, né? Mais uma vez, ocupar esses espaços de luta por direitos, né? Hoje em dia a gente, né, já fala de vários advogados indígenas, por exemplo, especialistas em defesa de território, né? Dos seus próprios povos. Antigamente isso era proibido, né? As pessoas indígenas não podiam nem... Se você fizesse parte de um território indígena demarcado pelo SPI, né, que foi o Serviço de Proteção ao Índio, que veio antes da FUNAI, você, para sair da aldeia, se você fosse considerado indígena, se morasse no território, você tinha que pedir autorização para o fiscal de posto da FUNAI. Você não tinha direito a ir e vir, né? Então, hoje em dia, o negócio é diferente, né? A gente está em todos os espaços e a gente também domina, né? Alguns instrumentos de poder, né, desse sistema. Mas é muito difícil a gente falar de avanço dos direitos indígenas dentro desse sistema do lucro, né? Porque a natureza, ela não é simplesmente um recurso pra gente. A natureza, ela é nossa mãe, nossa irmã, nosso avô, nossa avó, né? Poxa, cadê nossos córregos, né? Imagina que gostoso você poder sair da escola, poder passar na beira do rio, né? Antes de anoitecer, dar uma respirada, né? Nossa, imagina, sonho. É tipo tá em casa, né? É tipo tá em casa, dentro daquela família que você se sente confortável, né? Então... Mas eu acho que a gente tá voltando a falar sobre isso. Eu acho que muitos de nós, eu acredito que nós aqui, vocês com esse projeto, e tantas outras pessoas sentem essa necessidade de voltar às suas raízes. Então isso também é muito, muito forte. E a gente segue. Bokuyá até onde é que é. Vamos lutar. A gente segue resistindo. Bokuyá. Segue. Bokuyá. Bokuyá. Muito obrigada, Gi, pela sua colaboração, por todo o aprendizado que você veio aqui hoje, se disponibilizou para dar pra gente. Muito obrigada aos meus entrevistadores e também a Heloísa. E, gente, nós estamos ficando por aqui. E se você quer saber mais de assuntos como esse, fica ligado aí na TV Bento Abelaira, no Papo Reto do Bento. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vai tocar a musiquinha do Jornal Nacional. Papo Reto.